Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite. É Zacanini, é isso? Isso, Zacanini Lotito. Isso. Pessoal, eu vou apresentar o canal para vocês. Antes de falar do canal, eu tive o prazer de conhecer a Fernanda, né? Veio aqui no Rio de Janeiro. A Fernanda está falando de São Paulo, e ela veio aqui no Rio de Janeiro. E foi muito bacana a nossa conversa, né, sobre o canal, sobre microbiologia, sobre carreira profissional. Então, assim, a live de hoje promete. Nós estamos no 38º Conversando no Micromeio. Todas as nossas lives anteriores estão gravadas no YouTube, no nosso canal do YouTube. Vocês podem ir lá. Vocês podem acessar o Instagram, ir lá na bio e ir direto no YouTube. Ou vocês podem colocar lá no YouTube e botar Micromeio e vocês vão entrar no canal. Lá no YouTube, a gente tem um membro, escrito membro, o Marcos Vinícius vai falar também. E vocês podem se tornar membro do canal, né, para contribuir com a plataforma do canal. O Micromeio tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia, mas de uma forma mais informal. Os nossos convidados são pessoas renomadas, que conhecem o assunto, têm experiência no assunto, mas vêm aqui numa forma mais tranquila para conversar com a gente. Então, aproveitem, encaminhem perguntas, converse com a gente pelo chat, e a gente pode colocar aqui na tela, e quem for inibido, que não quiser que coloque a pergunta na tela, a gente só lê também a pergunta. É só colocar lá somente leitura, que a gente já sabe que é para não colocar na tela. Então, não fiquem inibidos para perguntar. Marcos vai dar alguns recados. Só finalizando, para quem não me conhece, já que o canal é passado depois para vários países, né? Eu sou a Janaína e sou bióloga. Marcos, que a gente é visto na Arábia Saudita. Você falou. Isso é muito bom. Somos traduzidos em 5 línguas a partir de amanhã. Então, que coisa boa. Ninguém vai perder por falta de tradução. Boa noite a todo mundo, doutora Fernanda, Janaína, Gleidson, que está nos bastidores. Meu nome é Marcos Vinícius, para quem não me conhece, retornei hoje, não participei essa semana por trabalho, estou conseguindo chegar em casa hoje. Quem é do Rio de Janeiro passou hoje pelo Mar Vermelho, o meu carro abriu o Mar Vermelho como Moisés, porque foi um dilúvio de manhã, mas estão todos vivos. São 7h34, dia 13 de novembro de 2024, está acabando o ano, e temos mais um Micromeio hoje com um assunto bem legal. É a segunda vez que a gente traz esse assunto aqui, já teve bastante tempo atrás sobre isso, que é justamente infecção na cirurgia oftálmica, o controle e prevenção. Então, a doutora Fernanda é enfermeira, ela vasta experiência no assunto lá de São Paulo, Emílio Ribas, e vai falar para a gente de casos escabrosos e aquilo que é normal casos atuais, né, doutora Fernanda? Então, a gente sabe que já teve gente com operação que foi feita há pouco tempo atrás, antes da eleição, que acabou tendo problema, né, na cirurgia oftálmica, e vamos por aí. Vamos lá, a Janaína já falou, mande a sua pergunta no chat, a gente vai colocar aqui para a doutora Fernanda falar com a gente. E um assunto delicado que sempre tocamos no assunto, vire nosso sócio. Você vai pagar meio pão de queijo para ser nosso sócio. Esse meio pão de queijo, junto com vários outros meios pão de queijo, eles fazem uma cesta de pão de queijo. Isso faz com que nós conseguimos manter o canal aqui funcionando. Então começamos no meio da pandemia, vai fazer 4 anos e meio, mais ou menos, eu acho, né, Jana? Mais ou menos que a gente está fazendo esse trabalho. Então, você, se conseguir, tá o nomezinho passando aqui de quem é sócio da gente lá, com meio pão de queijo, que paga todo mês na gente, faz com que essa plataforma aqui seja paga e que a gente pense já para 2025 em algumas melhorias para trazer para você sempre a melhor maneira de trazer os nossos queridos palestrantes. Como a Janaína falou, todo mundo que vem para cá dá o seu tempo, seu suor para montar uma apresentação, o seu tempo poderia estar agora vendo o jornal, poderia estar agora dormindo ou brincando com o pet, mas está aqui falando de microbiologia. Então, mais uma vez, doutora Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo. E vamos começar agora a próxima hora, 1h30 de pura diversão, falando justamente de microbiologia com infecção em cirurgia oftálmica. Doutora Fernanda, muito obrigado. A live é toda sua. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É um prazer imenso, né, estar participando da live de vocês, ter conhecido a Janaína, foi muito gratificante, e ainda mais nessa parceria, né, dentro da Fiocruz. Espero que seja a primeira de outras oportunidades.
aproximar cada vez mais, né, os profissionais de pesquisa, de laboratório, profissionais de saúde, tanto de São Paulo como Rio de Janeiro, porque nós temos muito a contribuir um com os outros, tá bom? Então, eu tenho sim uma apresentação, mas antes eu queria só contextualizar para vocês. Eu sou enfermeira, né? Estou na área há 20 anos, e antes de ser enfermeira, eu sou instrumentadora cirúrgica. Então, a paixão para o centro cirúrgico, ela começou muito jovem. Então, atuei em centro cirúrgico por 9 anos, então é o que mais me moveu, né? A gente costuma dizer que o centro cirúrgico é o coração de um hospital. E ali naquele coração eu tenho o que pulsa mais, que é a central de material e esterilização, onde nós temos que ter maior apoio, né, da equipe, pessoas qualificadas. Então, quando eu conversei com a Janaína, me motivou bastante, porque é um assunto que vem sempre à tona. Nós temos profissionais renomados que já discutiram o assunto recentemente. Inclusive, a própria Anvisa fez um webinar muito bom, vou deixar para vocês, inclusive, o link. Mas eu quero mais que seja mesmo uma conversa descontraída, né, leve, para a gente tentar refletir. Como vocês têm esse canal, que ele não é só para profissionais do meio científico, para a população em geral, a gente até evita fake news, porque ainda mais nessa época de eleição a gente tem bastante essa situação acontecendo, tá bom? Então pode começar a apresentação, por favor. Eu vou falar para vocês sobre cirurgias oftalmológicas, né, com foco na prevenção e controle dessas infecções. Como eu falei, eu sou enfermeira, sou infectologista e epidemiologista pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, né? E hoje eu atuo no Serviço de Controle de Infecção relacionado à Assistência à Saúde, né, a famosa CCIH, no Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. O meu serviço ele é um serviço hoje ambulatorial e nós temos bastante o foco em cirurgias oftalmológicas. Pode passar, por favor. Então, eu declaro que a minha apresentação não tem conflito de interesse, né, que possa estar relacionado, então tudo é meramente ilustrativo para poder colaborar com as informações. Falando um pouco, né? Então, quando nós pensamos nos procedimentos oftalmológicos, nós temos que entender que muitos deles eles não são nível de centro cirúrgico para paciente estar internado. Então, muitas vezes o paciente ele pode fazer o procedimento em poucas horas sair, né? Então, a gente fala que pode ser ambulatorial. E aí nós vemos as situações que vêm acontecendo pelo menos nas últimas 2 décadas, né? Principalmente no Brasil, onde nós temos grandes surtos acontecendo. Então, mais recentemente que nós temos em São Paulo, né? Nós tivemos uma situação que aconteceu na região do ABC, e foi em 2016, um hospital que era um hospital escola, e a gente teve uma situação que teve perda, né, da questão tanto da acuidade visual e também teve que fazer nucleação, a remoção do globo ocular. Nessa situação, observou-se que o antisséptico utilizado, na verdade, ele estava sendo compartilhado e aí você tem ali uma contaminação. Uma outra situação que aconteceu agora recentemente, né, isso aqui é do ano passado, 2023, aqui já foi um caso de fungo, 104 pessoas pós esse mutirão de catarata que teve, né, na região norte do país, eles tiveram situações tanto que nós chamamos de TAS, que são as síndromes, que são reações alérgicas, né, por situações que pode ser antisséptico, pode ser por alguma medicação, pode acontecer, pode ser por acúmulo também de príons, que eu vou falar para vocês, de substâncias de desinfetantes, de saneantes que nós utilizamos no processamento desses insumos quando vai fazer o procedimento de catarata. Mas nesse caso aqui, esses pacientes que tiveram essa contaminação, chegaram ao caso, inclusive, né, que foi no Amapá, de ter que vir para São Paulo, né, no Hospital de São Paulo, né, na Unifesp, que absorveu, para poder fazer o tratamento desses casos fúngicos, porque muitos pacientes acabaram, na verdade, desenvolvendo infecção fúngica sistêmica. Para quem não sabe, né, a infecção fúngica ela é uma infecção de difícil tratamento. Ontem nós tivemos uma aula brilhante, né, da doutora, né, foi muito bacana sobre os fungos, mas lembrar também que é um tratamento muito caro. Apesar de nós termos disponível no SUS, depende do tratamento, depende do tempo de internação, é um tratamento de alto custo, né? E o risco também do paciente ter uma infecção generalizada, ele ter uma infecção invasiva e ele vir a óbito é muito grande. E agora, mais recentemente, né, esse ano que nós tivemos no Rio Grande do Norte, que nós tivemos a situação também desse mutirão da cirurgia de catarata, e aí nesse caso aqui,
15 pessoas tiveram essa possível contaminação. O que chama a atenção, né? Nós temos subnotificação dessas situações, né, dessas complicações. E quando acontece a notificação, muitas vezes, o local está modificado, né? Então, o ambiente onde ocorreu esses procedimentos, muitas vezes tem modificação. E aí, quando vem o órgão da vigilância para poder fazer a sua avaliação, poder fazer a sua busca, aí ele já está modificado. E muitas vezes a gente não consegue, né, saber exatamente qual foi a causa, né, quando você tem manipulação do ambiente. Outra questão também que é importante, quando o paciente desenvolve essa infecção, a endoftalmite, né, poucas vezes se colhe cultura, e quando se colhe cultura, depende da região, você também tem um transporte inadequado, você pode perder esse material. Então, a gente acaba tendo algumas situações que acabam dificultando a melhor atuação hoje no Brasil com relação a esses casos. Nós temos, sim, né, a legislação vigente, tem fiscalização, mas a gente precisa também dos serviços comprometidos. Então, pensar que no Brasil, nas últimas décadas, pelo menos as duas últimas, nós notificamos, né, teve a notificação para a Anvisa de surtos de endoftalmites pós-cirurgia de catarata em vários estados, tá? Não teve nenhuma região do país que não teve notificação desses surtos. E aí, o que foi mais comumente encontrado de micro-organismos foram os gram-positivos, principalmente estafilococcus, né? Então, gram-negativo com a Pseudomonas aeruginosa e fungos Fusarium. Esse caso, inclusive, que foi do ano passado, que era da região norte, né, os 104 pacientes, foram casos de Fusarium que foram tratados no hospital da Unifesp, em São Paulo. Aqui, na verdade, só para a gente, né, contextualizar, a cirurgia da catarata é uma cirurgia que ela é o principal tratamento, né? Na verdade, o único tratamento para a cegueira da catarata. Então, a catarata é uma cegueira que ela é reversível, só que o tratamento é cirúrgico. E ele, hoje no nosso país, é um tratamento que ele no SUS, ele cobre 100%, ele é um tratamento que ele é seguro, ele é rápido, desde que eu siga todos os padrões, né, dos protocolos para a gente ter uma cirurgia adequada. E aqui, na verdade, são as técnicas, né? É muito comumente hoje usada a técnica de emulsificação, que nada mais explicando para vocês que o médico vem, né, o cirurgião oftalmológico, e ele faz, na verdade, um descolamento aqui da retina e ele absorve, ele suga toda essa parte que tem, né, da região ocular, para poder depois entrar com o implante da lente, que a gente chama, né, da lente. Porque, na verdade, o que acontece com a catarata nada mais é do que a gente tem uma opacificação, a gente tem uma perda da transparência do cristalino. E aí ele remove toda essa parte do cristalino, né? Ele vai como se fosse quebrando, né? Que é uma parte gelatinosa. Depois ele faz uma aspiração, que é com a famosa caneta de Faco, né? Que é importante, tá? Nós também temos um risco de infecção, de processos inflamatórios importantes pós um procedimento que muitas vezes ele não é considerado procedimento cirúrgico, mas ele é um procedimento invasivo, que é uma injeção intravítrea, né, que acontece na região vítrea do olho do paciente, e isso pode acontecer em nível ambulatorial, o paciente precisa estar internado. Então, aqui também, importante, é um procedimento de grande potencial para causar endoftalmite, que justifica totalmente o uso de barreiras máximas de proteção. Aí lá na frente vocês vão entender por que eu estou falando dessa parte, né, das barreiras, porque é possível sim fazer procedimentos rápidos, fazer mutirões, mas que a gente siga todas as barreiras de proteção para a segurança do paciente. Janaína, vocês acham que eu estou indo muito rápido? Não, tá perfeito, tá perfeito. Então, bom, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? E aí, porque nós temos diversos procedimentos, né, cirúrgicos oftalmológicos, mas eu trouxe para vocês os principais que hoje, né, nos últimos anos, podem estar relacionados a esses surtos. E as principais complicações, né, que pode acontecer pós um procedimento de cirurgia de catarata. Eu tenho uma chance de 50% dos pacientes terem a opacificação capsular posterior. Então, o paciente, quando ele vai fazer o procedimento de cirurgia de catarata, ele já vai com uma expectativa de aumentar, sim, a sua acuidade visual, né, que é a sua possibilidade de enxergar,
mas muitas vezes isso pode não acontecer, então é esperado em até 50% dos pacientes. Também tem a possibilidade de 10% a 20% em edema macular cistoide, que pode acontecer. Tem o de 1% a 2% a descompensação corneana permanente, e de 2% a 4% o descolamento de retina, que é uma complicação grave, né? E aí nós vemos a questão da endoftalmite. A endoftalmite, ela vem, né, com uma inflamação que, na sua maioria das vezes, ela tem um agente causador, né, um micro-organismo, levando a uma infecção. Então, hoje, a taxa que nós temos no Brasil para essas infecções pós-catarata é de 0,4% a 0,36%. Porém, isso não justifica a gente não seguir, né, as recomendações, porque mesmo que seja muito baixa a taxa, a chance, um paciente que infectar, olha o que pode acontecer, né? É uma emergência oftalmológica. O paciente pode perder grande parte da acuidade visual, o paciente pode perder, inclusive, o globo ocular, tendo que fazer uma remoção desse globo, que a gente chama de enucleação, tá? Uma outra possibilidade de complicação pós esses procedimentos é a TAS, né? É a síndrome tóxica do segmento anterior. Então, essa TAS, ela pode acontecer, não tem, na verdade, associação com micro-organismo, tá? É uma questão associada, muitas vezes, com agentes químicos. Então, a gente tem uma situação de acúmulo, pode acontecer num instrumental, por causa de um detergente enzimático, por exemplo, que possivelmente essa pergunta vai surgir, geralmente nessas lives surge, né? Pode acontecer também uma questão de o paciente, na hora que a gente vai fazer o preparo desse paciente, que é a antisepsia da região córnea do paciente e da região periocular do paciente, acabar numa situação deixando cair o antisséptico dentro do globo ocular, né? Uma questão, por exemplo, a clorexidina, que ela é altamente tóxica. Então, essa situação dessa síndrome também é uma complicação importante e também uma emergência oftalmológica, tá? E aí nós vemos quais são as possibilidades, né? Por que essas complicações acontecem? Então, nós temos, na verdade, alguns fatores que eu vou falar para vocês que são intrínsecos do paciente, né? Mas eu também tenho a maior parte, que 90% são oportunidades de melhoria dentro do quê? Do reprocessamento desses produtos que nós usamos para dar assistência ao paciente, que pode ter resíduos orgânicos, pode ter formação de biofilme, pode ter endotoxina e ainda risco de proteína priônica, que aí nós temos que fazer nessa situação ciclos diferenciados, né, na questão de esterilização das autoclaves. Importantíssimo, durante todo o procedimento, eu também tenho situações de quebra de técnica importante. Então, a não adesão à higiene de mãos, então não lavar as mãos, não higienizar as mãos, a cada procedimento, a cada momento, a cada abertura de material, a cada paciente, isso por parte de toda a equipe que está dentro daquele procedimento, também é um fator de risco. Contaminação das soluções antissépticas, né? Não é de hoje que nós sabemos que os antissépticos, muitas vezes, ele é utilizado para mais de um paciente. Então, principalmente em serviços de SUS, nós não dispomos de uma condição financeira para a cada almotolia de antisséptico para um paciente. Então, a gente faz o quê? O fracionamento. Esse fracionamento que a gente fala, na verdade, ele vai ser multidose para cada paciente, né? Então, eu vou usar para aquele paciente e depois eu vou reaproveitar. Mas o que a gente tem preconizado nessas situações é a técnica segura. Então, eu tenho a manipulação pela circulante de sala, que nós chamamos, né? Que é uma técnica de enfermagem, um profissional da equipe de enfermagem, que ele tem que higienizar as mãos, ele tem que manipular esse antisséptico de forma correta, de forma asséptica. Esse antisséptico tem que ficar tampado após cada utilização, tem que ter data de abertura e validade. As almotolias hoje nós preconizamos, né, a validade máxima, quando ela é multidose, de até 7 dias. Isso é importante. E se eu perceber que contaminou a ponta, eu tenho que descartar, tá? Isso é importante. Falar um pouquinho para vocês que as infecções cirúrgicas, né? É importante entrar nesse assunto, porque a infecção da endoftalmite pós-catarata, cirurgia de catarata, ela é uma infecção cirúrgica. Então, as infecções de sítio cirúrgico, elas são multifatoriais. Diferente de outras infecções, como infecção de corrente sanguínea, infecção do trato urinário, infecção pulmonar, muitas vezes elas têm um ou 2 fatores. No caso da infecção de sítio cirúrgico, quando nós vamos avaliar esse caso do paciente, dificilmente a gente consegue encontrar um único fator.
porque tudo está envolvido. Porque eu tenho momentos que são do pré-operatório, então que antecede o procedimento da cirurgia de catarata. Eu tenho o intraoperatório, que é durante todo o procedimento, e eu tenho o pós-operatório. E aí, dentro desses fatores, eu tenho muitas coisas envolvidas, que vão desde o quê? O ar-condicionado, então, esse local que está fazendo o procedimento é climatizado? Eu tenho um controle de temperatura? Ou não tenho ar-condicionado pela estrutura do meu serviço, mas as portas conseguem ficar fechadas, eu consigo janela fechada, é telado, né? Isso é importante. O tempo de procedimento aqui não vai influenciar tanto, porque são procedimentos muito rápidos, né? Então, não é um problema. A questão de dispersar a questão de partículas nasais. Então, por que a gente fala tanto que é importante a equipe que está no procedimento, dentro da sala, usar máscara cirúrgica, né, descartável, cobrindo o nariz e a boca? Porque a gente dispersa. Eu disperso ali gotículas, eu disperso micro-organismo. Na região nasal, muitas vezes eu posso estar colonizado com Staphylococcus aureus, né, que é também um dos agentes causadores numa situação de endoftalmite. Então, situações que pode cair descamação de célula epitelial. Então, são N fatores. E quando eu falo, não é só o cirurgião oftalmo. Eu tenho a circulante que está na sala, que é a técnica de enfermagem que auxilia. Eu tenho instrumentadora. Geralmente, quando que não são mutirões, muitas vezes, que são eletivos e acontece dentro de salas de procedimento, salas cirúrgicas, mesmo que são dentro de ambulatórios, a gente acaba tendo, sim, a equipe traz uma instrumentadora ou o serviço dispõe de um instrumentador para auxiliar o médico, para você ter uma maior otimização, né, do tempo e do procedimento, tá? Uma outra questão também que aqui é um fator importante é a paramentação da equipe. Então, também não é novidade que alguns serviços vêm, né, uma nova equipe e fala para você assim, olha, mas em tal lugar que eu opero, eu só troco a luva, né, porque eu fico com o mesmo avental, porque é muito gasto, é muito rápido. Então, assim, eu costumo sempre dizer, o enfermeiro que responde por um serviço, né, oftalmológico, um enfermeiro que responde por uma sala de procedimentos, o enfermeiro que responde pelo centro cirúrgico, ele tem que ter a consciência, ele precisa buscar conhecimento, né, se qualificar, para entender que vai vir, sim, um colega, né, da equipe multiprofissional, né, um cirurgião, ele vai trazer essa experiência, nós vamos ouvir, sempre importante acolher o colega, porém, não vamos aderir, porque não é para a segurança do paciente. A gente tem que mostrar, né, a legislação, mostrar os protocolos, mostrar as boas práticas, e quando a gente tem alguma resistência, evitar um impasse, evitar essa situação de impasse, de discussão. Eu sempre estimulo o quê? A gente leva isso para alta gestão e busca alternativas para a gente conseguir otimizar o processo, tá? Pode falar. Mas, Fernanda, no mutirão... eu preciso interromper. No mutirão, porque assim, o mutirão são quantas pessoas? Quando a gente fala de mutirão, são quantas pessoas para fazer uma cirurgia? Então, depende do serviço. A gente tem mutirões que operam por dia 40 pacientes, tá? Assim, num período, 40 pacientes. E aí, o que eles fazem? Eles têm, como se fosse pequenas salas ou pequenos boxes. Mas cada equipe que está naquele paciente tem que ser atendido aquele único paciente. Inclusive, eu vou até apresentar para vocês rapidamente a RDC da Anvisa, que fala exclusivamente sobre a boa prática em mutirões. Né? Não é que é proibido fazer mutirão no país, e não é que todo mutirão é inseguro. Ao contrário, tem sim muita segurança, desde que sejam respeitadas as medidas. Então, mesmo que não seja uma sala cirúrgica, Janaína, que seja um box, que seja, sabe, assim, só dividido por cortinas, esse procedimento, quem está ali circulando, seja o médico oftalmologista cirurgião, a instrumentadora, né, nós temos hospitais escola, então os residentes, eles devem ficar naquele paciente, aquele material aberto, aqueles insumos que vão ser utilizados, é para aquele, exclusivo daquele paciente. Né? O que acontece muitas vezes, nessas situações, eu tenho compartilhamento, né, desses materiais. Eu tenho uma mesa aberta e onde é utilizado para vários pacientes. Isso também não é adequado. Por isso que tem que ser por paciente. É o processo daquele paciente, né? Então, o paciente vai entrar nesse box para fazer o procedimento, né? Nessa sala. Então, todo mundo que está ali vai abrir o material para esse paciente. Vai ser para esse momento. E deixa eu entender. Aí você está lá com o seu cirúrgico aberto com 40 pessoas aguardando. E aí você chama, vamos supor, tem uns 5 boxes. Aí chama 5 pacientes. Terminou um. Aquela equipe daquele box troca tudo
para entrar outro. Mas, em compensação, o outro já está acabando e você tem um movimento também dentro da sala muito grande, né? De entrada de paciente. Ou não, todos os pacientes são preparados numa antessala e já ficam Isso. aguardando. Isso Tá. mesmo. Existe um fluxo, tá? Na verdade, por mais que seja um mutirão, né? Seja ele eletivo, como acontece no meu serviço. Meu serviço hoje não faz mutirão, tá? Mas, independente se for um mutirão ou se for um serviço eletivo, existe sim um preparo que nós temos como se fosse um pré-operatório. Então, nós fazemos uma triagem do paciente, então um enfermeiro tria esse paciente, como se nós fôssemos fazer qualquer cirurgia, né? Qualquer cirurgia em qualquer centro cirúrgico de hospital. Seja para 1 ou seja para 20, o procedimento ele tem que ser o Isso, mesmo. Né? Exatamente. O cuidado então, tem que ser o mesmo. Exatamente. Ele só é replicado para 20, para 30 e por aí vai. Isso, essa é a questão. O que acontece eu tenho que ter equipe para dar conta desse mutirão para esses 40 pacientes e eu tenho que dividir esse tempo. Lembrar que eu tenho que ver o número de salas que eu tenho, né? Número de box. Nessa triagem vai ter que ver sinais vitais do paciente. Aí triou o paciente, vai para um outro momento, que aí você vai fazer, na verdade, a instilação de colírio, que é separado também. Então, você tem outra equipe de enfermagem ali também fazendo, para depois que está tudo feito, o paciente preparado, aí sim ele vai ser chamado para dentro da sala de cirurgia, ou sala de exame, ou box, né? Então, ele é faseado. É dessa forma que deve acontecer. Porém, como está na legislação, porém, a gente sabe que tem alguns serviços que fazem como se fosse salões, sabe? Como se fosse mutirão de salão. Aí você coloca um monte de paciente em várias cadeiras, assim, e sai fazendo. Isso é ruim, porque, na verdade, nós temos o risco de compartilhamento dos materiais muito grande. As equipes, muitas vezes, numa situação dessa de um salão, e você tem um hospital-escola junto, né? Todo mundo está aprendendo. Todo mundo aprende um dia, né? Muito importante o hospital-escola. Mas aí o residente tem uma dúvida, ele vai sair daquele paciente para no outro paciente, muitas vezes corre-se o risco de não trocar-se a luva, a paramentação. Então, a gente tem, nessa situação de salão para mutirão, a gente tem risco de quebra de técnica, né? As barreiras ficam mais frágeis. Certo. Anestesia local, isso? Isso, exatamente. Só para a gente deixar claro aqui para todo mundo. Tá bom, eu vou chegando. Imagina, pode interromper. Só tô querendo antecipar já. Pode interromper, pode disposição. E aí, falando ainda da infecção do sítio cirúrgico, só para contextualizar, são infecções que elas podem acontecer após o procedimento de cirurgia, para qualquer tipo de cirurgia, de 30 dias até 3 meses após a cirurgia. Quando que a gente considera até 3 meses? Quando entra o implante. Então, no caso da lente que nós colocamos para uma cirurgia de catarata, ela é um implante. Então, nós fazemos o acompanhamento pós-operatório, né? Essa busca desse paciente, essa vigilância epidemiológica, em até 90 dias no pós-operatório desse paciente, porque ele corre-se o risco de desenvolver ainda, né, a infecção, uma endoftalmite ou algum... A própria lente, né? Se ela não tiver estéril, né? Imagina, você se cerca de todos os cuidados. Sim. Mas a própria lente não está estéril. Então, pronto, aí também eu vou mostrar para vocês, perfeito, mas aí também vou mostrar para vocês que esse processo, num serviço de oftalmologia, ele é muito seguro, porque quando o paciente passa no pré-operatório, ele vai fazer todas as suas mensurações, tudo, e aí já é feito até mensuração do tamanho da lente. A lente, ela é em caixa fechada, esse é o correto, tá, gente? Ela é em caixa fechada, tem lote, data de validade, tem que ficar na sua que a gente chama de OPME, que é órteses, próteses, materiais especiais, ou dentro da farmácia, e ela tem que ser disponibilizada no dia da cirurgia. Então, assim, a gente faz kits, eu vou mostrar para vocês. No nosso serviço, nós fazemos kits em cima de todo esse protocolo do paciente. Então, é o seu José, eu sei toda a questão dele, tamanho da lente que foi medido, qual é o tipo, e aí vem junto já um kit da farmácia, para eu não correr o risco. Então, dentro do meu kit já vem a lente do paciente totalmente estéril na caixa, que ela é aberta só dentro, né, na hora que o médico pede para abrir, entendeu? Dentro da sala de cirurgia. Para eu não acontecer ter o risco de contaminação dessa lente. Uma coisa importante também, eu falei dos fatores que são do ambiente, fatores que são da estrutura, fatores que são comportamentais, mas eu também tenho que falar do fator do paciente. Lembrar que o paciente, para infecção de sítio cirúrgico, o maior risco é a idade avançada, o estado nutricional do paciente, então pacientes que estão em obesidade ou paciente subnutrido, tem maior chance, paciente diabético, né, a gente sabe que tem mais dificuldade, o excesso de glicose dificulta a cicatrização, tabagismo, né, obesidade já falei, infecção pré-existente.
Então, isso, a infecção pré-existente é muito mais uma situação de pacientes internados, né, que a gente acaba tentando tratar a infecção pré-existente, mas é que a maioria dos pacientes de catarata são cirurgias eletivas, né, não é uma cirurgia de urgência. E tempo de internação que também não entra para catarata, tá, mas só para contextualizar para vocês. Catarata a gente faz cirurgia no mesmo dia, nível ambulatorial, tá bom? Aqui eu deixei para vocês, é um link, tá, aqui é da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico e Central de Materiais de Esterilização, chama SOBEC, para quem não conhece. É uma sociedade muito participativa, e essa figura aqui é uma figura deles, tem aqui o site deles, acho que é bem interessante. Tem mesmo, eles fazem vários eventos, tem muitas aulas, são enfermeiros que estão sempre se atualizando, e é muito interessante, tá bom? Então, lembrar que, no caso de endoftalmites, pós-cirurgia de catarata, o principal fator de risco que a gente chama atenção são sexo masculino, idade acima de 80 anos, não ter feito antibiótico profilático, então usar o antibiótico antes do procedimento, e ruptura da cápsula posterior, que também pode acontecer, tá? Com relação após o procedimento. E aí tem alguns, né, materiais, guidelines que nós deixamos, então acho que é interessante falar assim que tem material internacional, tem sim a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já há muitos anos, fala dos guidelines, orientações, medidas preventivas para as infecções em sítio cirúrgico, mas a gente não pode deixar de colocar que o nosso país, dentro da vigilância sanitária, que está fazendo 25 anos, né, já de existência, tem sim um material muito bom, com grande riqueza de conteúdo, que vai desde o contexto, né, do que são cada situações oftalmológicas, os procedimentos, auxilia na estrutura. Então, esse material da Anvisa, que é um caderno 9 de medidas de prevenção de endoftalmites e também de TAS, em todos os procedimentos oftalmológicos e invasivos, ele é bem difundido no país. Então, qualquer serviço que vai fazer qualquer procedimento invasivo de oftalmologia deve utilizar ele, porque ele auxilia tanto no embasamento de estrutura, de quantidade de profissionais, como também a questão de medidas preventivas, que aí você vem a parte cirúrgica, você tem tratamentos com antibiótico quando você tem caso de infecção, né? Então, assim, é um material muito bom e tá bem atualizado. Apesar de ter alguns anos, ele é bem atual, tá? Com as informações. Fica disponível no site da Anvisa, a gente acha com facilidade, tá? Importante também saber que nós temos, recente, é uma nota técnica da Anvisa, que ela é de 2023, que ela vem para nos ajudar com relação aos mutirões. Porque quando começou essa questão, né, de falar das infecções, das cataratas, perde de olho, as pessoas começaram a ficar com medo de fazer cirurgia, principalmente no SUS, né? Então, as pessoas começaram a procurar muito mais serviços particulares para fazer o procedimento e deixando essa questão com receio do serviço do SUS. Então, a gente tem que pensar que o nosso Serviço Único de Saúde é um serviço muito qualificado, onde nós temos profissionais excelentes, inclusive que são profissionais que atuam nos serviços particulares no país também, e que o que precisa é seguir a recomendação da nota técnica. Então, ela vem para nos nortear quais são as medidas, quais são o mínimo de estrutura que tem que ter para fazer o mutirão. E uma coisa importante, um serviço de oftalmologia que vai iniciar o mutirão, vai fazer o mutirão pela primeira vez, ele precisa acionar o seu serviço de vigilância sanitária municipal, da sua região, porque ele precisa ser avaliado. Então, não é só, eu decido agora junto à Secretaria de Saúde ou, né, ou meu convênio particular, eu vou começar a fazer procedimento de catarata, mutirões. Não é dessa forma que acontece, né? Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter a questão, ter uma avaliação do serviço de vigilância para ver se a minha estrutura, se a minha documentação, se o que tem de requisitos estão sendo cumpridos, tá? Isso é muito importante. E aqui já é do estado de São Paulo, né? Só para também contextualizar. Quando nós temos uma situação, né, de risco de infecção, risco de complicação, nós temos que fazer vigilância epidemiológica. Então, no caso das endoftalmites e também infecções, complicações pós-injeção intravítrea, nós temos sim um manual, né, que nos auxilia no estado de São Paulo, que ele é baseado no da Anvisa, de medidas de prevenção, mas ele é um manual de orientações e critérios de diagnóstico do nosso Centro de Vigilância Epidemiológico do Estado de São Paulo, o CVE, e ele é bem interessante, porque ele passa toda a questão dos critérios, mas também tem ali a forma de preenchimento das planilhas. Os serviços de saúde, eles devem ser constituídos, ter um serviço que chama CCIH, que é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar,
hoje é CCIRAS, né? Porque a infecção hospitalar não acontece mais só em hospital. Qualquer serviço de saúde que presta assistência ao paciente, então um ambulatório, por exemplo, né, uma clínica de estética poderia causar uma infecção. Então, é infecção relacionada à assistência à saúde. Então, nós temos essa obrigatoriedade por lei de fazer essa notificação. Ela é mensal, tá? Então, existe a planilha, todo serviço que atende, faz cirurgia de catarata, faz injeção intravítrea, tem obrigatoriedade legal no país de fazer busca ativa, né? Aí o serviço vê qual que é a melhor forma. Então, tem serviços que fazem só regresso de paciente via ambulatorial, tem serviço que, além disso, faz busca fonada, tem serviço que faz, através do retorno ambulatorial, revisão de prontuário. Então, tem serviço que tem condições de mandar SMS, WhatsApp. O importante é fazer essa busca ativa do paciente, para saber se ele teve complicações e se foi de catarata até 90 dias, isso é importante. E todo mês nós temos que reportar para a nossa vigilância, na verdade, a secretaria, né, da cidade, do estado, a quantidade de procedimentos realizados, se teve complicação, e ainda nós passamos, quando tem complicação, nós passamos todos os dados do paciente, porque, na verdade, não é o que a gente espera, né, esse tipo de complicação, tá? Falando agora de medidas de prevenção, né, e controle. Então, falei para vocês o que vem a ser, né, a questão da catarata, os procedimentos, os riscos, e agora falar para vocês o que a gente pode fazer para evitar, né? Porque o paciente precisa fazer o procedimento, é necessário. O paciente tem catarata, a gente já sabe que a única forma de tratar é cirúrgico, então nós temos que fazer um procedimento seguro, né, cirúrgico. Então, desde 2013, existe uma resolução, né, no país, que é a RDC 36, que ela fala da obrigatoriedade da gente seguir metas de segurança do paciente. A OMS, já uns anos atrás, já tinha esse protocolo, e aí o Brasil vem em 2013. Então, as metas de segurança são várias metas. Então, tem a meta 1, identificar corretamente o paciente, a meta 2, melhoria de comunicação, e por assim vai. Mas nesse caso aqui, falando, né, de prevenção de infecção, nós trabalhamos muito com a meta 5, que ela fala de higiene de mãos, né, higienização das mãos, e também as boas práticas para a prevenção das infecções, que aí são o cumprimento dos protocolos, tá? E nessa situação das medidas de prevenção, nós não podemos esquecer que tem que ter a estrutura e os processos seguros. Todo serviço de saúde que vai fazer uma cirurgia, seja de mutirão ou cirurgia eletiva de catarata ou procedimentos de injeção intravítrea, tem que seguir corretamente. Então, se embasar pela legislação vigente, que hoje nós temos a RDC, né, a da Anvisa, e também temos também o caderno de orientação, o 9. Equipe cirúrgica qualificada. Então, é muito importante que sejam profissionais de equipe oftalmológica, especialistas nessa área, né, porque a gente sabe que cada área tem a sua especificidade, isso é muito importante. Lembrar que quando a gente fala equipe cirúrgica, não é só o cirurgião, eu tenho um cirurgião, eu tenho um instrumentador, se for uma equipe que faz procedimentos oftalmológicos muito maiores, às vezes muitas vezes tem um anestesista, então tudo isso faz parte da equipe cirúrgica, tá? Equipe de enfermagem qualificada, essencial, né? Eu falo isso primeiro por ser enfermeira, mas porque eu vejo isso na necessidade no dia a dia. Então, a gente tem sim que dar oportunidade para novas pessoas, sou super a favor de contratar pessoas novas, recém-formadas, mas a gente tem que qualificar, né? Tem que qualificar porque nós saímos da formação com o básico, né, na teoria, e cada serviço ele é único, a gente tem as integrações dos serviços, e quando vai trabalhar, por exemplo, num serviço de só oftalmologia, principalmente, ele tem que ser qualificado para aquele processo, né, porque o que se faz numa cirurgia de oftalmologia é bem diferente do que é feito numa cirurgia cardíaca, né, então a gente precisa qualificar essa equipe de enfermagem para que ela consiga atender o paciente de forma adequada, segura, desde o momento que se chama o paciente para fazer um pré-operatório, no momento que ele vai fazer o processo lá de instilação dos colírios, entender o porquê que faz cada processo, entende? Ter os protocolos seguros compreende muito mais do que eu ter documento que fica dentro de um sistema, numa pasta, né? As pessoas vão estar qualificadas, validadas, orientadas, esclarecidas dúvidas de todo o processo. Porque na dúvida, eu não estou lidando só com papel, né? Estou lidando com gente, é uma vida ali. Então, isso é importante. Equipe multiprofissional qualificada também. Num procedimento assim, nós precisamos de serviços de apoio. Então, eu preciso do pessoal da farmácia.
Se eu não tiver um farmacêutico que entende do processo, né? Que não entende a importância de fazer esses kits, de ter kit já montado, de ter materiais específicos de oftalmologia, de ajudar muitas vezes na comissão de padronização, de entender dos antibióticos, para a gente vai ser muito mais difícil. Então, é importante também que tenha um farmacêutico que está qualificado, que ele entende do processo de oftalmologia. Equipe de higiene. Tem serviços que tem funcionário da limpeza, né? Tanto pode ser interno, próprio do serviço de saúde, ou terceira. Então, hoje, no meu serviço, ele é terceirizado. Então, a gente também tem que qualificar essas pessoas. Essas empresas, geralmente têm enfermeiros também, têm supervisores que são qualificados, e o que a gente precisa fazer? Pegar os protocolos dessas instituições terceiras, né, essas empresas prestadoras de serviços de higiene, e, na verdade, revisar esses protocolos. Sentar, conversar, auxiliar em treinamento, acompanhar, fazer auditoria, a gente fala muito disso, né? Auditoria visual, observar como eles estão fazendo essa limpeza, né? Quando a gente vê alguma oportunidade de melhoria, sempre procurar trabalhar da melhor forma, nunca de forma punitiva, sempre de forma de orientação, trazer o colaborador para a gente, que isso é muito mais importante. Eu acredito muito nessa questão de educação em saúde. Quando a pessoa entende a importância do trabalho dela, eu acredito que ela faz muito melhor, né? Eu não acredito que as pessoas saiam de casa querendo fazer algo errado. Muitos erram porque eles desconhecem a importância, desconhecem o que tem que fazer, né? Vigilância epidemiológica, como eu falei já, né? É importante nós fazermos, é uma obrigatoriedade, primeiro, legal, e segundo, para a gente manter a segurança do nosso processo. Eu preciso ver como que está sendo a minha assistência. Eu estou oferecendo para a população ali que eu atendo, seja do SUS particular ou do convênio, um serviço de segurança, né? É um serviço bacana, onde o paciente entra com uma proposta de fazer um procedimento cirúrgico e ele sai sem infecção, enxergando melhor. Então, assim, tudo isso é muito importante para a gente, né? Teve infecção, mais de 1, 2, 3 casos relacionados naquele serviço, naquele período, eu considero surto. E aí, nesse caso, a gente não pode subnotificar. Entender que esconder isso não vai favorecer em nada. Ao contrário, eu não resolvo o problema, né? E isso acaba podendo ser até um crime. Então, a gente não deve manipular o ambiente do serviço de saúde, esconder provas. A gente tem que procurar, na verdade, ajuda, somente quando nunca teve, né, no nosso serviço esse tipo de situação, procurar ajuda da Secretaria de Saúde, buscar ajuda, porque eles são muito parceiros, né, e nos auxiliar, porque muitas vezes quem está vindo também de fora tem um olhar diferenciado e consegue ver algumas oportunidades de melhoria no nosso serviço, tá? Importantíssimo, orientação clara aos pacientes e acompanhante durante todo o processo. Então, o paciente, ele é fator importante do cuidado dele. Então, ele tem que saber que quando ele fizer um procedimento no olho, ele não deve dormir em cima daquele olho, sabe? Que ele tem que higienizar as mãos antes de colocar a mão no olho. São coisas que são simples para nós, que muitas vezes que estamos dentro do serviço de saúde, mas para o paciente, muitas vezes, é leigo, né? E ele precisa dessa informação. O acompanhante dele também precisa, o familiar. Então, qualquer alteração que o senhor tiver, o senhor, olha, tá aqui, essas são as recomendações, ele tem que saber onde ele tem que buscar informação, né? Porque uma pessoa que está com orientação segura, ela tem um pós-operatório, uma recuperação melhor. Isso é muito importante. Hoje em dia, a gente fala muito de envolver o paciente no seu cuidado. Então, ele também é peça-chave, né, nessa situação de melhoria dele, do autocuidado. Tem alguma pergunta, Janaína? Não tem ainda, não. Eu acabei de olhar. Não, no chat bom, não. Então. E aí aqui eu deixo assim, sabe, gosto de sempre frisar. Nós trabalhamos com protocolos, nós temos sim as legislações, a gente treina, capacita, a gente apoia, faz auditoria, busca atualização profissional, mas chega um momento que nós precisamos de um apoio da autogestão. Porque em algumas situações nós chegamos em momentos que envolve custo, envolve mudança de processos, envolve situações que tem impasse entre equipe cirúrgica nova, e se nós não tivermos apoio da alta gestão, fica muito mais difícil de trabalhar, né? E lembrar que trabalho é em equipe. Se eu não tiver trabalho em equipe, eu não entender que todo mundo que está naquela equipe multiprofissional é peça-chave para o resultado final, né, desse procedimento, a gente vai ter mais dificuldade de trabalhar. Não tem como a gente trabalhar separadamente. O trabalho de todos impactam, né?
tanto no resultado positivo desse procedimento, como na segurança do paciente. Falando ainda de medidas de prevenção, né, para esse procedimento, uma atenção importante. Comecei falando para vocês que eu, antes de ser enfermeira, eu sou instrumentadora. E aí vem a minha paixão pelo centro cirúrgico e central de material e esterilização. Há muitos anos, a central de material e esterilização, no Brasil, eram colocados profissionais que tinham afastamentos, profissionais que tinham questões restritas de mobilidade, que tinham alguma questão, sabe assim, de saúde, ficava na CME. Como se a CME não fosse, a central de material não fosse um local importante. E, claro, as pessoas foram estudando, foram ouvindo as sociedades, as pessoas foram percebendo a necessidade, as infecções cirúrgicas cada vez aparecendo, e aí com essas buscas, com essas notificações, você vai fazendo, entendendo por que estavam acontecendo, e hoje, na verdade, se entende que a central de material e esterilização é o local onde eu tenho que ter o melhor profissional de enfermagem. Né? Essa que tem que ser a visão do serviço de saúde. É ali onde eu coloco as minhas pérolas, sabe? Onde você coloca a menina dos olhos, é isso, é onde você coloca a gente que brilha os olhos, porque é muito intenso o trabalho, né? É muito minucioso, é muito delicado, cada material, cada instrumental, tem a questão de conhecer os instrumentais, tem a questão de entender para que serve aquele produto químico, né? Aquele saneante, a entender por que esse material vai para um processo que não é de esterilização numa autoclave, vai para uma desinfecção numa lavadora ou num produto químico, vai entender também como é importante usar esses EPIs para evitar acidente, porque nós temos acidente acontecendo em central de material, e entender que qualquer quebra do processo, ele está interferindo no quê? Na segurança do paciente. Então, se um momento ele deixou de lavar o material ali, porque lá dentro do material a gente chama de lumen, tá? Que é o canuladinho lá dentro. A escovinha não vai até o final e eu não passei para minha enfermeira que essa escova não era adequada. Mas nem precisa, eu jogo uma água ali. Então, assim, o profissional que não está qualificado, que ele não entende o processo, que ele não sabe da importância, ele não vai entender que ali naquele canudinho, ali naquele caninho, naquele buraquinho, eu posso ter material biológico do paciente. Ah, Fernanda, mas a cirurgia oftalmológica mal sangra, tudo bem, mas o médico ele não aspira aquela parte do cristalino, né? É material biológico. Eu tenho a parte ali de secreção, saliva acontecendo, saliva não, perdão, eu tenho a questão da lágrima ali, a secreção lacrimal, né? Então, tudo isso é material biológico. Posso não ter uma grande carga de sangue, mas eu tenho material biológico que pode ter micro-organismo, não pode? Entre um paciente e outro? Pode. Fica ali, forma biofilme. E aí nós temos um termo, Janaína, que nós falamos na área da enfermagem, somente central de material e esterilização, o que não está limpo, eu não consigo esterilizar. Então não adianta se eu não limpei adequadamente um instrumental, um material, não tem como ele ficar estéril depois que ele vai para autoclavação, mesmo que ele chegue lá a 134 graus. Por quê? Porque eu tenho formação de biofilme, né? Eu tenho essa questão. Eu tenho a questão de manter uma situação ali do biofilme, da esporulação dos esporos. Então, a central de material, eu gosto sempre de frisar, é o local mais importante no serviço de saúde, é onde nós precisamos, os gestores, os líderes, sempre colocar gente qualificada. É essencial, tá? Higiene de mãos. Eu sei que é batido até falar isso, né? Ainda mais que nós estamos vindo de uns anos de pandemia, né, da Covid-19, onde todo mundo quis higienizar as mãos com álcool, até sumiu o álcool das prateleiras, álcool gel, mas a higiene de mãos continua sendo, sim, a medida mais simples, barata e eficaz para prevenir infecção. Né? Isso tem dados, nós temos comprovações, a gente tem estudos científicos que provam para a gente que isso é capaz, sim. E aí vem uma questão importante. Quando a gente fala de higiene de mãos, a gente só tem que lembrar, né, quando eu estou no serviço de saúde, que é mãos sem adornos, né? Então, existe também uma legislação, que é a NR32, desde 2005, que fala que todo profissional que vá trabalhar no serviço de saúde, ele precisa retirar seus adornos. Então, adorno é o meu relógio, minha pulseira, os anéis. Eu não posso trabalhar dessa forma, porque quando eu vou manipular, que eu vou higienizar as mãos, embaixo dos meus adornos vai ficar ali uma questão de micro-organismo. Uma outra questão, as unhas. As unhas, elas devem ser naturais, não devem ser unhas artificiais, para quem está na assistência, para quem está dentro de hospital, dentro de ambulatório, dentro de laboratório. Por quê? Lembrar que unha artificial, né, isso é bem
falado pelos órgãos de vigilância, a unha artificial, principalmente as que agora tem fibra de vidro, tem muita coisa moderna, né? E aí elas vão ficando fofa, porque vai molhando, você lava a mão, toma banho, e ela vai ficando fofa. E ali eu tenho o maior risco de proliferar fungos, que é um grande risco para o nosso paciente também. Então, unhas devem ser naturais, curtas, para não passar a ponta dos dedos, para eu conseguir higienizar adequadamente. E aí aqui a gente chama atenção, toda a equipe. Ah, mas é só o cirurgião que vai lidar com o paciente e a instrumentadora. Não. A circulante de sala, técnica de enfermagem, enfermeiro, que vai auxiliar o paciente de uma sala a outra, não vai tocar na pele do paciente? Então, tem que higienizar as mãos, tem que lavar as mãos ou com água e sabão, ou se não, usar solução alcoólica, que nós temos algumas no mercado. Nós temos o álcool em gel, nós temos ali espuma, que é o FUAN, tem spray também, mas eu tenho que fazer a higiene de mãos, mesmo que eu vou tocar só na pele do paciente íntegra, né, na pele sem nenhuma lesão, sem nenhum procedimento, antes e após esse contato eu preciso fazer essa higiene de mãos, tá? Todo o material que vai ser utilizado num procedimento de cirurgia, né, de catarata, num procedimento de injeção intravítrea, ele tem que ser estéril, tá? Então, o cirurgião vem, fala que no outro serviço que ele trabalhava, que ele trabalha, ele traz o material dele, e esse material, como tem pouco na caixa, é só para lavar. Não podemos aceitar isso, né? Então, material que vai ter em contato com tecido estéreo, como a região dos olhos, ele tem que ser totalmente estéreo. Não dá para ser só lavado, tá bom? Isso é importante também. Preparo das mãos, né? Nós chamamos de antisepsia cirúrgica. Geralmente, em grandes procedimentos, cirurgias grandes, nós fazemos escovação, sabe? Tem aquelas escovinhas que são impregnadas, elas são cheias de antisséptico, e aí a gente escova a unha, escova até o antebraço. Para a cirurgia de catarata, é muito rápido, né, esse procedimento. E essas escovações, elas levam geralmente de 3 a 5 minutos. Então, isso tem um impacto no final do dia para esses procedimentos. Imagina falar para uma equipe cirúrgica que vai fazer mutirão, olha, o senhor vai ter que se escovar a cada paciente. A gente sabe que não vai acontecer dessa forma. E aí, nós temos agora no mercado algumas alternativas para isso, né, para ajudar nessa situação. Tem um produto que hoje é um scrub, ele é um produto alcoólico, ele é um álcool, só que ele tem uma formulação própria, que ele faz uma película, tá? E ele faz um efeito residual. Porque qual que é a questão da escovação, né? Que nós fazemos a escovação cirúrgica dos braços, do antebraço, das mãos, da unha. Principalmente com clorexidina. Por quê? Eu consigo remover, eu tenho ali o emoliente, né? Eu faço a remoção da sujidade, de célula descamativa, excesso de pelo, tudo. Faço a remoção da microbiota que está ali transitória, né, da pele, e quando eu tenho a ação da clorexidina, ela tem uma ação residual de algumas horas, né? Então, pode chegar até 6 horas. Ela dá uma paralisada na microbiota que é residente do paciente, da pele do paciente, da pele do médico, da pele do cirurgião. Quando a gente não consegue fazer a escovação, por causa que são procedimentos muito rápidos, e a equipe fala que vai ter impacto, esse produto vem para nos ajudar. Ele é um produto cirúrgico também, só que ele vem num dispensador, e aí a gente aciona, né? Pode ser apertando ou com sensor, e sai um produto líquido mesmo, né? Tem algumas marcas no mercado já hoje, no Brasil, e a técnica é muito parecida, só não usa uma escova, e aí faz o antebraço, faz a mão, faz a unha, tudo, e faz mais de uma vez. Tem toda uma técnica. E aí eles fazem isso a cada procedimento. Então, cada vez que ele vai fazer um procedimento de catarata, a cada paciente, ele tira toda a paramentação. O avental estéreo, manga longa, a luva de estéreo, e aí ele faz essa higienização, que a gente chama de antisepsia cirúrgica com álcool. Tem alguns que falam método waterless, scrub, mas é um álcool cirúrgico, tá? A equipe que vai fazer o procedimento, paramentação completa. Então, tem que estar com avental, né? Então, o médico cirurgião que vai fazer o procedimento, a instrumentadora, avental manga longa estéreo, luva estéreo, tem que estar de gorro, tem que estar com máscara cirúrgica, né? Descartável. A gente recomenda o óculos também, porque ele é um EPI de segurança, né? É importante. Isso a cada paciente. A questão da máscara, do avental e da luva. Isso a cada paciente a gente tem que trocar, tá? Teve situações também desses surtos que eu relatei, da troca só de luva, né, em serviços do SUS. E isso também é um fator de risco, porque eu não estou higienizando a mão a cada paciente, não troco a luva e eu uso a mesma luva que eu toquei em todos os olhos. Então, é um fator de risco. Então, por mais que não seja um procedimento longo, ele é um procedimento cirúrgico, ele é invasivo, é
entrando num tecido estéreo, eu preciso sim usar luvas estéreis e higiene de mãos antes e após cada troca de luva, tá bom? Uma outra coisa que é importante, a região do olho, nós temos o cílio, né? Os cílios, eles também têm que ser bem separados. Por quê? Eu tenho que deixar ele bem separado para não cair dentro da cavidade, para ele não atrapalhar o procedimento, né? Da hora que o médico está fazendo o procedimento. Então, a gente recomenda um campo estéreo fenestrado. Ele tem uma abertura, é um buraquinho, sabe? Redondo, exatamente mais ou menos no tamanho do olho, para o médico conseguir trabalhar naquela parte. Tem muitos serviços que já conseguem trabalhar com ele descartável, que é o material SMS, né? O tecido não tecido. E aí ele vem com adesivo, porque o adesivo auxilia colando nessa região, né? Então aí você não tem a movimentação. Com relação ao preparo da pele e do olho, que a gente chama de antisepsia, é importante. Eu faço uma antisepsia da pele ao redor do olho, então periocular, eu uso um antisséptico, que ele é à base de iodo, é o PVPI tópico, 10%. Só temos que tomar cuidado que ele é só ao redor. Então, a gente usa cotonete estéreo e faz essa passagem ao redor, periocular. Ah, mas o paciente tem alergia a iodo. Então, nós vamos usar clorexidina aquosa, 2%. Qual é a questão? Clorexidina é altamente tóxica, né, para essa região ocular, a região que nós falamos, né, a parte de ouvido, questão dos olhos, então ela é super tóxica. Então a gente tem que fazer só ao redor dos olhos, com toda a técnica adequada para evitar que ela caia dentro do olho, porque aí eu tenho o risco de ter TAS, que é aquela reação química, né, que o paciente pode ter pós-procedimento. Isso feito ao redor. Agora eu tenho que fazer na região ocular, em cima do olho, na superfície ocular. Existe um colírio, né, que nós temos no mercado, que ele também é um colírio à base de iodo, que é iodopovidona, a 5%. E pacientes que têm alergia ao iodo, né, aí vai usar o colírio de clorexidina a 0,05%. Não dá para substituir por outro, porque tem que ser essa porcentagem, tem que ser bem baixa mesmo por causa da toxicidade. Ainda falando das medidas de prevenção, aqui, mostrar para vocês, ó, aqui, essa imagem é um kit à direita, é o kit que nós utilizamos no meu serviço. Então, esse kit ele já vem montado da farmácia, tá? Então, ali, essa caixa à direita é uma caixa de lente mesmo, né? Que a gente coloca já é uma lente que já sabe-se o tamanho do paciente, que é feita a mensuração para o paciente. Aí eu tenho nesse kit tudo que é usado, tudo que é estéreo. Vai por paciente. E aí eu já tenho pela etiqueta do paciente, eu consigo fazer rastreabilidade de todo esse kit em cima do atendimento que abriu meu paciente na hora que ele chegou no meu serviço. Para eu conseguir rastrear todo o processo dele. Aí esse kit, ele só é aberto na hora que o paciente fez a instilação, colocou lá o colírio, e a enfermagem vai levar ele para dentro da sala para fazer o procedimento da catarata, é nesse momento que é aberto esse material, para esse paciente exclusivamente. Então, quando a gente fala que a recomendação da Anvisa é kit para facoemulsificação, que é aquilo que eu falei, é uma técnica de cirurgia da catarata que usa uma caneta, que ela está aqui abaixo, né, caneta de faco, que auxilia, que nós vamos fazer o descolamento, né, ali do cristalino, vai fazer a absorção para depois colocar a lente. E o kit ele tem duas opções, que é essa caneta, que seja descartável, né, de uso único paciente, o que torna isso mais onoroso, é a questão financeira para o serviço. Então, isso acontece mais em serviços particulares, mas também pode ser reprocessado a cada paciente. E aí, o reprocessamento é a cada paciente. Usei a caneta, usei a ponteira naquele paciente, após esse procedimento, eu tenho que mandar para a central de materialização para ser reprocessado e eu usar uma nova caneta. Essa é a recomendação que tem hoje pela Anvisa, tá? Tem serviços que, na verdade, mantêm a mesma caneta e trocam só a ponteira. Isso acontece também, mas não é a recomendação da Anvisa. Então, a gente tentar procurar sempre seguir da forma adequada. O reaproveitamento, o reprocessamento, ele tem que ser feito mais seguro, né? Eu não posso fazer ele parcial, só de uma parte. Então, tentar, da melhor forma possível, seguir a recomendação. Medicações. Essas cirurgias, as injeções intravítrea ou a catarata,
são dosagens muito baixas das medicações. E tem medicações, colírios, anestésicos, que eles são de alto custo, somente para o serviço do SUS. Então, a gente acaba fazendo fracionamento. Sendo um fracionamento seguro, com técnica segura, com higiene de mãos adequada, com manipulação de um único profissional que está de forma séptica, né? Aí você deixa numa mesa, né? Geralmente a gente tenta fazer uma padronização, não dá para deixar 40, né, fracionamentos de um mutirão de uma vez, numa única mesa. Então a gente procura, né, de 5 em 5 em cada mesa, que aí aquele profissional que vai fazer aqueles procedimentos, aquela mesa ela não fica aberta para todos os materiais. É uma mesa exclusiva, só aberta de medicação, para aqueles que foram fracionados. Então, tudo ali está estéreo. E cada vez que eu for tocar ali, eu sou o médico que vai fazer essa manipulação dessa medicação a cada paciente. Eu tenho que, antes de pegar uma nova seringa que já está aspirado com a medicação fracionada, né, que está estéreo, eu tenho que higienizar as mãos e trocar, né, a minha paramentação. Isso é importante. Então, o fracionamento seguro é isso. Eu tenho que pegar a minha ampola, o meu frasco de medicação e pegar o álcool a 70, fazer, né, que a gente pega o álcool e faz a desinfecção daquela borrachinha que é o êmbolo antes de eu perfurar com a agulha. Então, isso é fracionamento também seguro, tá? Acabou os procedimentos naquele dia, ou naquele período, por exemplo, tá? Tem serviços que fazem na parte da manhã e depois tem uma parada para almoço ou muda o médico e continua a parte da tarde. Não reaproveitar a sobra de material e medicamento. É diferente de fracionamento. Fracionamento, eu fiz uma técnica segura, fracionei tantas seringas de medicação que foi padronizado com segurança, está no meu protocolo do meu hospital, vai ser nessa mesa, ok. Reaproveitamento acabou o procedimento, sobrou material, não usou, eu vou reaproveitar para os próximos procedimentos. Isso não é recomendado, porque ali eu tive manipulação, ali está aberto aquele material. Então, eu tenho circulação. Entrou e saiu um paciente, né? Entra um paciente e outro, eu tenho risco de ter contaminação, encostar, eu tenho equipe circulando ali. Então, esse tipo de reaproveitamento não é recomendado. Limpeza do ambiente. Isso é muito importante. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Quando a gente fala de limpeza do ambiente, limpeza mesmo, tá? É que nem a gente pensa na nossa casa. Tem situações que a gente vai limpar só alguns itens, que até vocês comentaram, né? Ah, mas como que é? Entra um paciente e outro no mutirão, né? Troca tudo. Então, na situação, nós chamamos 2 tipos de limpeza. Limpeza concorrente e limpeza terminal. A limpeza concorrente, isso é para qualquer cirurgia, tá? Nós fazemos entre pacientes. Independente se vai ser uma cirurgia de meia hora, como uma catarata, como vai ser uma cirurgia de 5 horas, de uma cirurgia cardíaca. É uma cirurgia concorrente. É entre procedimentos que nós fazemos. E aí nós vamos fazer a limpeza da mesa onde estava o paciente, das mesas de instrumentais, né, para poder abrir. Então, a gente fala que na concorrente, nós fazemos rapidamente, na técnica, a limpeza do que é altamente tocado. O que as nossas mãos, que podem estar contaminadas, tocaram. Para evitar a contaminação entre um e outro paciente. Nessa limpeza, isso quem faz é geralmente a equipe de enfermagem, essa parte dessas superfícies da mesa, do paciente, né? E quando a limpeza terminal, aí é tudo. Na limpeza concorrente também, pode ser necessário a remoção dos resíduos, que eu tenho as lixeiras, né, dentro da sala, aí nós usamos hamper, que são, na verdade, umas estruturas que são circulares, sem tampa, com um saco de resíduo infectante, né, que é lixo, mas no serviço a gente usa o termo resíduo, e ali nós vamos jogando material que tem material biológico, que teve contato com o paciente, então aquilo pode ter material biológico, então é infectante. Aí, ao término daquele procedimento, a gente remove. A terminal é uma limpeza que acabou todo o procedimento do dia, aí nós vamos tirar tudo do lugar e fazer uma limpeza. Aí faz teto, parede, nós fazemos todos os equipamentos, fazemos todas as mesas, faz todo o piso, aí é tudo. Essa terminal é no final do dia. Interessante também para vocês saberem que o produto saneante, então o desinfetante que nós usamos para fazer uma limpeza concorrente ou uma terminal, deve ser o mesmo. Não vai mudar o produto. E sim os itens que nós vamos fazer a limpeza, né? Vai aumentar o número de itens e nós vamos, na verdade, vai ser uma limpeza mais minuciosa, mas o produto pode ser o mesmo. Então, nós podemos usar um desinfetante que usa na limpeza concorrente, que está padronizado, como também pode ser usado na limpeza terminal. O importante, o que é para uma limpeza eficaz? É a técnica correta,
né? Fazer sempre uma limpeza na técnica correta. Eu usar, na verdade, o tempo também adequado. Eu ter fricção. Eu tenho que ter uma ação mecânica e o produto tem que ser adequado. Então, o desinfetante que eu escolher, que ele é padronizado em parceria com a Comissão de Controle de Infecção, Comissão de Padronização, junto, né, com a equipe, ele tem que ser um saneante, um desinfetante que ele tenha ação nos micro-organismos. Por isso que a gente pede laudos, né, de ação em micro-organismos, principalmente numa situação, por exemplo, de Clostridium difficile. Nós usamos bastante, que é uma bactéria, né, que ela é altamente invasiva para a região gastrointestinal, e ela tem uma grande capacidade de fazer uma resistência. Ela vira um esporos, né? Então ela joga de forma assim bem simples, ela joga fora toda a água do corpinho dela e ela vira uma cápsula bem resistente. Nesse caso, o que a gente pede para os laboratórios, quando a gente vai validar um saneante, um desinfetante, é laudo para Clostridium difficile na forma de esporos, porque muitos saneantes, muitos desinfetantes matam o Clostridium, mas na sua forma vegetativa, né? Ele lá vivinho, mas quando ele está resistente em esporos, são poucos saneantes. Então, esse é um critério que nós usamos também, tá? E aqui eu deixo a informação, né? Os mutirões devem seguir todas as recomendações do órgão de vigilância sanitária do seu estado, da sua cidade, né? Independente. A fila de mutirão está imensa na minha cidade. Não importa, vamos fazer um alinhamento junto à Secretaria Estadual de Saúde, à Secretaria Municipal, né, à Vigilância, vamos validar o nosso serviço para depois, com segurança, fazer esses procedimentos, tá? E aqui eu deixo, né, a questão, né, falei para vocês, contextualizei, falei da questão da cirurgia, falei das medidas preventivas, dos riscos, mas aqui a gente não pode deixar de falar, né? Tem a questão também legal da situação, é uma questão ética, humanização. O paciente ele vai para o serviço para ele sair de lá curado, tratado, e não com mais um problema, né? Então, às vezes, no serviço de saúde, nós escutamos algumas justificativas para que não sejam feitas as recomendações legais que a Anvisa preconiza e as boas práticas. Então, um exemplo, não precisa trocar toda a paramentação, não precisa de uma caneta de faco, né? Não precisa desse instrumental estéreo a cada paciente, porque a taxa de infecção é muito baixa. Não é também uma justificativa. Não, é porque nós temos 40 procedimentos para fazer no dia, 25 procedimentos, e só tem 2 salas só de procedimento. Então, precisa ser um giro rápido de sala. Também não pode ser uma justificativa. Aumento do custo do procedimento. Então, se eu for usar tudo descartável, né, não reaproveitar de forma correta e segura, vai aumentar o custo. Também não é justificativa. A gente tem que aprender a fazer análise de custo-benefício, né? Nem sempre o que naquele momento é o valor mais barato, mais baixo, é o menor custo. A gente tem que olhar todo o processo. Uma outra justificativa: convênio não paga o maior valor quando o kit é individual de uso único. Isso também não dá para ser uma justificativa. Os serviços precisam deixar claro os seus protocolos para os convênios, porque o que a gente tem que preconizar é a segurança do paciente. E, por último, o valor pago pelo SUS. Então, o repasse, né, do SUS não compensa também ser kit de uso individual. Então, essas justificativas, elas são inaceitáveis, porque o serviço de saúde, uma vez que decide fazer esses procedimentos de oftalmologia, procedimentos invasivos, procedimentos como catarata, que entra lente, que é o implante, tem que fazer de forma segura. Tem que seguir o mínimo recomendado, né, que está dentro da legislação da RDC. Aqui também eu trago para vocês, como eu falei, né, esse tema não é novo, vocês mesmos já tiveram uma especialista, né, acho que foi uma infectologista que falou sobre o assunto há alguns anos, mas eu acho que é muito interessante a gente deixar o caminho para algumas pessoas. Eu sei que às vezes não tem só gente, profissionais da área de saúde, espero que tenham pessoas da população geral, até mesmo para evitar fake news, acho que quanto mais informação é melhor. E foi feito um webinar. A Anvisa tem o costume de fazer encontros pela internet, né, esses webinar que eles falam, essas reuniões, com vários temas. E o tema que foi recente foi de prevenção e controle de infecções das cirurgias oftalmológicas. Foi muito bom, foi bem interessante, porque eles pegaram desde a parte legal, então veio a especialista, né, uma fiscal da Vigilância Sanitária, explicou todo o processo, veio um oftalmologista da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, veio também um professor, doutor,
é daqui de São Paulo, é enfermeiro, que é especialista na parte de cirurgias oftalmológicas, inclusive ele responde por um curso que é feito aqui em São Paulo, em especialização em cirurgias oftalmológicas. Então, foi muito, muito interessante as discussões. Então, fica aberto, né? Aqui tem o link para quem quiser acessar. E também nós temos um outro... É um curso, na verdade, né? Chama ccih.med, mas ele fala não só de controle de infecção. Aqui envolve muito a parte de cirúrgico, de CME, e aí nós temos, que eu achei interessante, não é tão recente, mas eu quis trazer também para deixar para divulgar para quem quiser acessar, é o processamento de instrumental em oftalmologia, porque também tem essa questão, é muito importante. Tem muito serviço que tem caixa de instrumental do oftalmo, do próprio cirurgião, e ele não quer que usa tal escova porque ele fala que é abrasiva, que a abrasiva vai danificar a pontinha do instrumental. Então, a gente também tem que ver o que está recomendado na legislação para a gente poder, de forma correta, se posicionar com educação, com conhecimento para essas equipes, para mostrar para eles o porquê que é importante, que tem sim material adequado. E aí, aqui a referência, né, que nós temos hoje no Brasil em Central de Material de Esterilização, ela é uma enfermeira, doutora pela Faculdade de Enfermagem da USP de São Paulo, é a professora Kazuko. Então, acho que fica bem interessante essa divulgação para vocês multiplicarem, por favor. Já estou acabando aqui a minha apresentação e eu queria só deixar uma frase aqui para vocês, que eu acho muito importante. Aqui é uma enfermeira chamada Florence Nightingale. Ela foi, na verdade, uma percussora, ela foi uma mulher à frente da época dela, que num momento de guerra, não se entendia o porquê que as coisas estavam acontecendo, que, né, isso aqui é antes de antibiótico, é antes de muitas boas práticas e tecnologia que nós temos nos dias de hoje, mas ela conseguiu, com o seu olhar multissistêmico, né, o seu olhar holístico como um todo, ela conseguiu perceber ali que medidas básicas e mudanças da situação, por exemplo, um ambiente limpo, não deixar os pacientes, né, os feridos da guerra, perto dali da lavagem dos cavalos, sabe assim? Perto da sujeira, o local, abrir as janelas, tentar arejar. Então, com o pouco que ela tinha de conhecimento, foi muito mais observacional, ela conseguiu melhorar a questão de condições, né, humanas desses feridos de guerra. E aí a gente tem que pensar que o paciente, ele vai para o serviço de saúde para ele sair melhor. Então, o primeiro requisito de um hospital ou de um serviço de saúde, seja qual for ele, é que ele jamais deveria fazer mal ao paciente. Jamais. Que aí a gente entra na segurança, né? Como eu falei para vocês. Tá bom? Aí eu deixo aqui o meu e-mail para contato. E aqui, para quem não conhece, é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, em São Paulo. Muito bom. Parabéns. Fernanda, muito obrigada por participar do Micromeio e deixar tanta informação gravada, né, Marcos? Com certeza, sabemos todos agora, todo passo a passo, tudo que envolve uma cirurgia oftálmica, com certeza. E temos 2 perguntas. Temos 2 perguntas. Tem 2 perguntas? Que bom. Pode fazer. Deixa o nosso diretor colocar aqui. Opa! Você lê, Marcos? Eu leio. Ela já leu. Todos leram. Como vocês acharem melhor. Obrigada. Oi? Como vocês acharem melhor. De ser obrigada pela participação, né? Então, vamos lá. O kit para facoemulsificação reprocessado é submetido a um protocolo de validação? Sim, tá. Sim, esse kit, né, para facoemulsificação reprocessado, só para vocês entenderem, tá? Ele é uma caneta, como se fosse um bisturi elétrico, mas ela é como o mesmo formato, tudo, é uma caneta, só que por fora ela é um material que é como se fosse termossensível. Ela a altas temperaturas ela ia derreter. Então, uma autoclave simples, vapor, muitas vezes não suportaria. Então, o que nós fazemos nos serviços, né, quando ele é reprocessado? É obrigatório, a legislação obriga no Brasil, existe uma RDC,
RDC 15 de 2012, que ela coloca obrigatoriedade. Eu não tenho condições no meu serviço de fazer todo o reprocesso. Por exemplo, eu não tenho autoclaves, eu não tenho lavadoras para fazer os canais que eu falei, que são as ultrassônicas, mas eu faço o quê? Eu faço uma limpeza prévia, é obrigatório. Eu não posso pegar o meu material que saiu da sala, do mutirão ou da sala de cirurgia oftalmológica, colocar dentro de uma caixa instrumental, numa outra caixa fechada e mandar para empresas esterilizadoras. No Brasil, nós temos algumas. No estado de São Paulo, inclusive eu conheço algumas, né, que eu já fiz visita e acabei validando, são grandes parceiros, são empresas que são muito boas, e elas são esterilizadoras. Então, elas trabalham principalmente, mexem com autoclave a vapor, de alta capacidade, mas principalmente elas fazem uma esterilização que é baixa temperatura, que se chama esterilização por óxido de etileno. Ele é um gás que ele é altamente tóxico, ele precisa de uma aeração, então serviços de saúde nós não podemos ter. Então, aí você tem uma empresa terceira que presta esse serviço. Para nós mandarmos para essa empresa, eu preciso pegar esse material que está cheio de material biológico, né, que fez a cirurgia de catarata, levar para uma CME, mesmo que seja uma CME simples, e fazer uma limpeza prévia. Então, nós fazemos uma lavagem manual, né? Quando não se tem lavadoras, a gente faz uma lavagem manual, e isso sim, depois de lavado, enxaguado, nós embalamos esse material. E aí esse material vai, sim, agora limpo, pelo menos, ele é transportado até essa empresa terceira. Isso a legislação permite. Eu não posso mandar ele sujo. Chegando lá nessa empresa terceira, ele é novamente feito uma limpeza. Então, ele faz a limpeza lá. Que aí, muitas vezes, tem a limpeza manual, eles fazem limpeza por lavadora e depois eles fazem esterilização. A pergunta do Dirceu, ele quer dizer, depois que fez todo esse processo, existe uma validação? Então, eu falei para vocês que ele é de uso único, a caneta, né? O kit de faco, que ela deveria ser descartada. Mas existe sim uma autorização da Anvisa para alguns materiais de uso único, se eu tiver protocolos, validados, eu posso reprocessar. Então, essa empresa, por exemplo, que nós utilizamos, né, em São Paulo, no interior de São Paulo, tá? Ela tem um protocolo para essas canetas. Aí ela faz o quê? Ela faz uma marcação na caneta. Hoje em dia se tem questão como se fosse QR Code, né? Tem umas formas de marcação adequadas para você não danificar. E aí ela sabe quantas vezes aquela caneta passou nesse reprocesso. Então, esse é um controle que eles têm, tá? E aí, dessa forma, eles conseguem mensurar para a gente. Então, com 10 reprocessos, essa caneta ainda está em condições de utilização. Como que a gente vai saber? Na hora que o médico lá na ponta vai falar, não tem mais condições. Então, isso é mensurado. Então, eles têm um protocolo, a empresa, que eles já validam, esse é o máximo aceitável. Tantas vezes de reprocesso, aguenta com segurança esse material para depois ser reutilizado, não causar nenhum processo de inflamação, não prejudicar a técnica cirúrgica, que também é importante, e não causar nenhuma infecção. E fora isso, mesmo que eles validem, antes desse tempo, por exemplo, eles colocam 10 reprocessos é o máximo, né? Nesse caso. Mas se o médico for utilizar e ele vê alguma situação que está inadequada desse material, ele nos sinaliza e aí a gente tem que sinalizar para a empresa, aí ela é tirada. Aí a gente já não reprocessa mais. Então, essa é uma forma. E isso também nos ajuda em fazer rastreabilidade. Uma vez que eu estou mandando esse material para uma terceira e ela faz esse controle, além de eu saber o número de reprocessos, eu consigo rastrear esse reprocesso deles. Tá? Essa é a pergunta do Dirceu. Obrigada, Dirceu, pela pergunta. A outra pergunta também é dele, né, Marcos? Também é dele. Ele fala, inclusive, da minha ansiedade que eu tive, né, de saber como é que acontecia o mutirão, sabe? Dirceu, eu parei ela e comecei a perguntar, provavelmente, né? Mas vamos lá. Como é feita a preparação de um centro para a realização de um mutirão de catarata? Há um acompanhamento e supervisão das autoridades sanitárias? Eu acho que essa pergunta que o Dirceu fez foi um pouco antes de você já ter me falado, né? Ter me perguntado. Quando você explicou tudo. Isso, mas não tem problema, eu posso falar novamente. Para realizar o mutirão, todo serviço de saúde que vai fazer precisa antes pegar aquela legislação. Então, nós temos a RDC, que eu falei para vocês, né? Que ela é recente. Pega a legislação e eu tenho que atender nessa legislação. Tenho que acionar o meu órgão de vigilância sanitária, né, para que eles façam uma visita no meu serviço para ver se eu atendo às especificações.
Não é só ter condições, que eu quero dizer assim, eu comprei os equipamentos, né, eu ter condições tecnológicas, ter equipe, número de profissionais, eu preciso ter uma estrutura mínima aceitável. Eu preciso passar segurança para a vigilância, para que isso seja um protocolo adequado. Lembrar que mutirão não é o problema. O problema é quando o mutirão é feito sem segurança. Tá? Então, eu preciso, sim, todo mutirão de catarata no Brasil precisa ser validado antes pela vigilância sanitária da sua cidade, do seu estado, do órgão que está próximo a você. Tem mais uma pergunta da Fabiana Cabral. Boa noite. Existe algum checklist? Oi? Depois eu te conto porque eu estou rindo com esses nomes. Existe algum checklist específico para procedimentos cirúrgicos a nível ambulatorial, visando a prevenção de ISC em cirurgias oftalmológicas? Tá. Então, Fabiana, obrigada pela participação. Na verdade, uma coisa importante, nós fazemos um checklist que a gente chama de time-out, tá? Esse checklist, isso é para cirurgia segura. Não é só pensando em prevenção de infecção de sítio cirúrgico, que é esse ISC, tá? Então, todo procedimento cirúrgico, antes de começar, a equipe faz a verificação de todas as informações do paciente, se toma um antibiótico, se o paciente tem preparo adequado. Então, tudo isso é feito. Material que está na mesa, né? Tudo isso é uma checagem. Chama esse time-out, é uma checagem antes de começar. Durante o procedimento também é feito e quando termina. Isso é um checklist de cirurgia segura, que é chamado time-out. O que ela está perguntando além disso, nós fazemos também um checklist de itens que a gente observa com medidas de prevenção. Eu não falei para vocês de várias medidas que nós fazemos para evitar a infecção cirúrgica? Aí nós temos, sim, existe um termo que nós usamos na área de CCIH, de controle de infecção, que se chama bundle, pacotes, né, de medidas preventivas. Então, esse checklist, esse bundle de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, ele é, sim, efetivo, muitos serviços já utilizam. Então, nós fazemos ele, tanto pode ser para nível ambulatorial, como ele também pode ser para nível de centro cirúrgico hospitalar. Hoje, no meu serviço, nós não fazemos o bundle específico para a oftalmologia. Nós temos o checklist de segurança do paciente, o time-out completo, mas o bundle que é feito, esse checklist que ela está mencionando, ele é geral, para prevenção de infecções cirúrgicas gerais. Eu trabalhei num serviço recentemente de cirurgia cardiológica, que lá sim, nós fazemos um checklist, ele foi totalmente estruturado para a prevenção de infecção em sítio cirúrgico de cirurgia cardíaca, porque os serviços, eles são muito específicos, né? As medidas que nós temos gerais são globais, mas nós temos para uma cirurgia cardíaca situações que são muito diferentes do que da oftalmo. Então, hoje, para oftalmo especificamente, não. Nós usamos o geral, um checklist de prevenção de infecção de sítio cirúrgico geral, que é o que é preconizado hoje, que tem um modelo simples pela SOBEC, aí você vai se adaptando. Perfeito. Fernanda, eu agradeço a todos, né, e imensamente a você por ter contribuído. Eu falei já você, porque a gente já se conhece. Isso! Né? Então, assim, muito obrigada mesmo pelo conhecimento que você trouxe, pela experiência, do seu tempo, de dispor aqui com a gente. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Obrigada a todos vocês que participaram aqui conosco, que vão participar depois, que vão assistir depois. Aí ela deixou o contato, vocês têm como entrar em contato. Então, assim, muito obrigada mesmo. A gente tem uma dinâmica aqui no canal, né? O Marcos vai dar alguns recados e aí você fecha a live de hoje, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Marcos? Vamos lá, obrigado, doutora Fernanda, foi bem interessante. Detalhe, não é por falta de informação que as coisas podem ser feitas erradas, né? Exatamente. Então, tipo, a justificativa, justamente que a senhora falou ali, não é por falta de saber o que fazer que é feito errado, né? Então, a gente espera justamente que no nosso país a lei seja seguida, né? É o mínimo que a gente espera. Muito obrigado. Todo mundo que não se inscreveu, se inscreva no YouTube, coloca o sininho lá para avisar quando a gente tiver live. Torne-se um membro do canal para ajudar a gente a manter o Micromeio a funcionar mais alguns anos aí nessa plataforma. É só você entrar lá no YouTube, tem todas as instruções lá de como você fazer. E quem é sócio da gente lá no YouTube, ele já tem direito a receber todos os certificados de todas as lives.
Tá? Então, se você tem interesse em ter certificado para poder anexar no seu currículo e tudo, você virando membro da gente, você tem tem como fazer o download do certificado, tá bom? Doutora Fernanda, muito obrigado mais uma vez e a senhora fecha a live de hoje. Muito obrigado. Então, primeiramente, quero novamente agradecer ao convite da Janaína. Foi, na verdade, uma grata surpresa ter conhecido ela. Eu sou de uma formação que eu venho, na verdade, de patologia clínica, antes de ser instrumentadora, e eu fui motivada por um biólogo como você, né? Meu tio, como eu te falei, meu tio Roberto Davi Marcinari, que foi meu grande idealizador, e eu dedico esse momento principalmente a ele. Eu acho que a gente tem que usar esses momentos, usar a internet também, né? Esses canais como inteligência, é uma oportunidade muito interessante. Aqui, só para vocês saberem, tanto o Dirceu Carrara como a Fabiana Cabral são colegas, tá? São infectologistas e com uma vasta experiência, são pessoas que são grandes parceiras aqui em São Paulo, então, mas ao mesmo tempo eu estou vendo pessoas que são leigas, e é isso que deixa muito mais motivante, né? Assim, essa energia. Então, o que eu quero deixar de recado para vocês, de modo geral, os processos no serviço de saúde, eles são seguros. A gente não deve ter receio do serviço de saúde, não devemos ter receio do SUS. Nós temos profissionais extremamente qualificados. Eu vou falar para vocês que eu já trabalhei para o SUS várias vezes, eu sou extremamente grata às oportunidades que eu tive no SUS, nos hospitais de escola que eu atuei. Tenho muito orgulho de trabalhar, né, para o Sistema Único de Saúde, que é um marco no mundo, que não tem lugar nenhum. Então, acho que é importante usar as fragilidades de cada serviço para se unir. Então, o recado que eu quero deixar é que a gente precisa trabalhar em equipe. A gente tem que parar de olhar, criticar mais, né? Criticar tanto o colega que é o cirurgião, que é o anestesista, que é a higiene, que é a enfermeira. A gente tem que se unir. Porque o objetivo do serviço é um só. É o paciente. É a sua mãe que fez o procedimento de catarata, é você que fez o outro procedimento, né, oftalmológico, e são tantos pacientes. O foco sempre é o paciente, o resultado é o paciente. A gente deixar um pouco o ego de lado e se unir cada vez mais. Esse é o recado, tá bom? E muito obrigada. Muito obrigada também. Gente, boa noite. Continuem olhando a agenda, porque a gente não terminou o 38º Conversando no Micromeio. Então, a semana em breve, mais informações. E 5, exatamente. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau.